Gente linda do meu coração, a paz. A Lidiane, corrija aí o que você disse. Pastor, qual é a sua opinião sobre a vagina? Eu acho que você quis dizer sobre a vacina, né? Eita glória. Boa noite, gente, boa noite. Ah, é divertido. Gente querida do meu coração, a paz. Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que eu vou confessar pra vocês. Eu achava um pouco frescura. Eu quero que vocês entendam, eu sou sincero com vocês. Eu sempre achei que ter esperança era coisa de gente sonhadora, era coisa de gente fresca. Era coisa de gente que ficava reclamando ao invés de tomar atitude, sabe? Mas eu aprendi que eu estou errado. Eu aprendi quando eu percebi que o próprio Jesus, no momento de desespero, ele se valeu da esperança. A esperança para que ele pudesse sobreviver àquele momento. Quero ler com vocês, vou colocar aqui Hebreus capítulo 12, vamos abrir junto, quando ele fala assim, ó, a partir do verso, do verso 1, né? Portanto nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Ele está citando uma continuação do capítulo 11, porque o capítulo 11 é conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Então depois dele falar tudo sobre os heróis da fé, o tanto que eles sofreram e não desistiram, que o ponto aqui, desde o capítulo 10, o grande foco aqui é incentivar os irmãos a não desistir. O capítulo 10, 11 e 12 de Hebreus. O foco principal é não desistir. E aí, depois que ele fala tudo sobre esses grandes irmãos na fé que sofreram tanto, ele fala assim, olha, já que nós estamos rodeados de tão grandes testemunhas, deixemos todo o embaraço. O que é embaraço? É tudo aquilo que te trava. O que te trava, velho? O que te trava é uma amizade ruim? É um relacionamento ruim? É algum vício? É alguma mania, algum hábito? Porque eu estou continuamente lembrando a vocês, queridos amados da minha alma, que não existe síndrome de Gabriela no reino de Deus. Síndrome de Gabriela significa eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, não... Quando você chega no reino de Deus, você chega como está, mas ninguém permanece como está. Você chega como está e Deus te transforma a ser caráter e semelhança de Jesus. Mas para isso é necessário que nós tenhamos interesse, cara. Ninguém muda se não quiser. Esses dias eu estava na academia conversando com um casal lá, e a moça virou e falou assim para mim, pastor, mas será que tem jeito para mim? Será que tem jeito pro meu casamento? Eu falei, querida, é impossível não ter jeito, desde que os dois queiram em Jesus. Se os dois quiserem em Jesus, é impossível dar errado. É impossível, mas a gente tem que querer. Então ele fala, ó, deixe, é uma ordem, deixemos, está no imperativo. Ele não está falando, olha, Deus vai tirar tal problema das suas mãos. Não necessariamente, tem coisa que Deus tira? Tem, claro. Mas tem coisa que você precisa abandonar. Você precisa pelo menos querer abandonar para que Deus comece esse propósito. Esse propósito não, esse processo. Processo de livramento de embaraço. E ele fala assim, ó, e deixando o pecado que tão de perto nos rodeia. Só lembrando que ser tentado não é sinal de que você não é fiel a Deus. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele chegou uma vez num culto de jovens. Eu não vou falar o nome dele, tá? Começa com N de Neto. Aí ele chegou no culto e falou assim, pastor, tio Eros, a gente chamava o pastor de tio Eros. Tio Eros, estou livre do pecado. Eu não tenho nem mais desejo nas outras meninas. Eu não quero mais saber de sexo. Aí o tio Eros falou pra ele, você é louco, filho? Por que você tá fazendo isso? É pra você ter desejo sim, porque senão como é que você vai ter desejo na tua esposa? É pra você ter sim. Aí ele levou um susto e falou, mas tio, ter desejo não significa que eu estou pecando? Ele falou, claro que não. Ter desejo é normal. O problema é o que você faz com esse desejo que você tem, ou como que você satisfaz esse desejo, ou aonde você canaliza esse desejo, ou em qual momento você usufrui desse desejo. Tudo tem hora. Desejos sexuais, principalmente, não são pecados, desde que guardados para a hora certa, com a pessoa certa, no momento certo, debaixo da bênção, né? Então, ser tentado não significa que Deus não está com você. O problema é quando essa tentação tem uma voz que grita no seu ouvido mais alta do que a voz do Espírito. E isso é sinal de que você está alimentando muito mais os seus desejos do que a tua intimidade com Deus. Aquele que você alimenta mais
aquele que você investe mais, aquele que você gasta, entre aspas, mais tempo, é a voz que vai ser mais audível para os seus ouvidos. Isso é normal. Quanto mais tempo você anda com Jesus, mais a voz de Jesus é audível. Quanto mais tempo você anda assistindo besteira, falando besteira e pensando em besteira, mais a voz das besteiras vão dominar o teu caráter. Isso é Gálatas capítulo 5 de forma muito básica e prática. Mas aí ele fala assim, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paciência significa que em muitos momentos nós não vamos ter o que nós queremos. Então é necessário ter paciência. Paciência faz parte do reino de Deus. A paciência nos ensina a depender do Senhor. Estava conversando esses dias com uma irmã que ela queria jogar na Mega Sena. E ela falou pra mim, pastor Dani, é pecado? Eu falei, claro que não. Não existe nenhum texto que diz pra você não jogar na Mega Sena. Ela falou, mas então por que tem tantas igrejas que proíbem? Eu falei, por causa do amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está lá em 1 Timóteo, é o amor ao dinheiro. E qual que é o problema de você, então, jogar na Mega Sena? O problema é você ganhar. Porque imagina, hoje eu oro ao Senhor, eu tenho que chegar à noite, orar e falar, Senhor, manda o sustento, Senhor. Preciso para pagar o aluguel, preciso para pagar a gasolina, preciso para comprar comida, Senhor, ajuda e tal. A gente tem essa dependência, né? Agora imagina um cara com 20 milhões de reais na conta, ele não vai orar, ele não vai orar. Então assim, por isso Jesus fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele não está dizendo que o rico não entra, ele não disse isso. Mas ele disse que é muito mais difícil para um rico. Por quê? Porque ele tem tudo muito fácil. É tudo muito fácil, ele não precisa orar por tudo, ele já tem ali disponível. Agora, quando nós temos que ter paciência, porque nós não temos condição naquele momento da solução daquele problema que nós tanto queríamos, então naquele momento nós aprendemos que precisamos depender do Pai. Então a gente aprende a esperar, a gente aprende a orar, a gente aprende a pedir, a gente aprende a clamar, e aí a gente aprende a glorificar o Senhor quando aquilo pelo que nós oramos acontece. Então, exemplo básico, eu contei esses dias o testemunho do óleo, começou a vazar óleo no meu carro, fiquei desesperado se fosse a turbina, é mais de 3 mil reais a turbina do carro, do carro diesel, a mecânica de carro diesel é muito caro. Aí eu orei, Senhor, preciso muito. Se eu tivesse 20 milhões na conta, eu nem sofreria. Eu ia lá, entregava o carro, pegava outro zero. Agora, ter que ter paciência significa você ter que depender. E no começo é muito difícil, mas logo depois que você começa a ver que aquilo que você ora e que está dentro do que aqui o texto diz, a carreira que está proposta, porque a carreira que está proposta demonstra um caminho já planejado para que nós andemos nele. Então Deus já tem um plano. Olha, a carreira já está proposta. Andar nesse caminho planejado por Deus em obediência para que a gente colhe o que Ele já tem preparado. Então eu tive que ter paciência. Eu tive que orar, tive que clamar. E aí quando veio a resposta do mecânico, que era só trocar o filtro de óleo, e estava na garantia, eu dei glórias a Deus, glorifiquei o Senhor. Eu tive ali um momento de gratidão a Deus, que se eu fosse um cara muito rico e não precisasse ter paciência, eu não teria tido aquele momento de gratidão a Deus, de ver Deus responder minha oração, de ver Deus cuidar de mim, de ver Deus se importar com óleo de carro que estava vazando. Coisas pequenas, um Deus que se importa com coisas pequenas, do mesmo jeito que Ele se importa com coisas grandes na vida dos filhos. Então paciência, isso é paciência. E aí ele fala, aí ele dá a dica, como que você faz para deixar o embaraço, como que você faz para abandonar o pecado que de perto te rodeia e como você faz para ter paciência para percorrer a carreira. Aí ele fala assim, ó, olhando para Jesus. Ponto. O segredo de uma vida feliz e plena é olhar para o Senhor Jesus. Você tem olhado para o Senhor Jesus? Nos momentos de aflição, de tristeza, você olha para o céu e fala, Senhor Jesus, o que fazer? Senhor Jesus, o que o Senhor faria? Senhor Jesus, me traz a paz, me traz as forças, me traz o ânimo que eu preciso. Isso é olhar para Jesus, é olhar firmemente para Jesus. Olha, o autor e consumador da nossa fé. O que significa autor e consumador? O que isso quer dizer? Autor e consumador quer dizer que ele faz você ter fé e ele faz você viver essa fé. Isso que é autor e consumador. Vou explicar. Fé não é um atributo humano, tá? O ser humano por si não tem fé. Fé é dom de Deus. Fé é um dom do Senhor Jesus. A fé, ela é como se fosse um perfume que sai do coração que está cheio do Espírito Santo. Mas uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não tem como ter fé. Ela pode ter pensamento positivo, ela pode ter, sei lá, algum tipo de
Ela pode fazer algum tipo de força mental, né? Mas não é isso que é fé. Fé é você ter certeza de algo que você não vê. Mas você tem certeza porque a fé, ela é fruto do Espírito Santo. Então, como eu tô com o Espírito Santo no meu coração, eu tenho certeza que vai dar certo, ainda que eu não consiga explicar. Então a fé, ela surge por Jesus, ele é o autor, e é ele que nos faz viver pela fé, ele é o consumador. Olha que interessante, autor, ele me faz ter, e ele é o consumador, ele me faz viver por. E olha só o que fala, Jesus, o qual pela alegria, aqui fala gozo ou alegria, é a mesma coisa. É que infelizmente, né, usam para outra conotação que atrapalha às vezes, mas aqui é gozo de alegria. Pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e ele se assentou na destra do trono de Deus. Por que Jesus suportou? Pela esperança. Ele tinha uma esperança. Ele aguentou a cruz, ele aguentou a dor, ele aguentou o sofrimento, ele aguentou as vergonhas. Vocês sabiam que Jesus ele foi pregado pelado? Você sabia? Ele estava nu. Você sabia que existem tradições judaicas que contam que quando deram vinagre para Jesus beber, porque Jesus estava com sede pela perda de sangue absurda que ele estava, né, experimentando, quando deram vinagre para ele beber, aquele vinagre estava numa esponja. E muita gente não sabia o porquê ele tinha dado vinagre, né? Mas na verdade é porque aquela esponja, muito provavelmente, ela era uma esponja de banheiro público. E aí o cara limpava as fezes, aí depois algum escravo lavava aquela esponja em água corrente, e depois ele colocava dentro de um balde com vinagre, para aquele vinagre ser antisséptico, para matar a bactéria, para ser de alguma forma de asepsia, né? E aí para zombar de Jesus eles dão. Gente, o autor da fé, o criador da vida, o rei do mundo, o senhor da glória, o criador de todas as coisas, esse cara suportou todas essas coisas porque ele tinha uma esperança, uma alegria que estava proposta. Qual alegria? Qual era a alegria que Jesus estava esperando, que o fez aguentar tudo isso? Essa alegria foi a possibilidade de que você e eu fôssemos feitos filhos dele. Jesus ele suportou a cruz por minha causa e por sua causa, obedecendo à vontade do Pai. Ele suportou aquela cruz por sua causa e por minha causa. Porque se Jesus não tivesse feito isso, se ele não tivesse suportado até o fim, sabendo que ele poderia a qualquer momento explodir a terra, ele podia, Jesus sendo em forma de Deus, Filipenses capítulo 2, ele não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo achado semelhante aos homens. Ele aceitou abrir mão do seu poder para suportar a cruz e morrer a minha morte, e morrer a sua morte, levar nele o seu pecado e o meu pecado, para que você leve na sua vida a glória e a vida dele. Olha, é inacreditável que tenham pessoas que não se entregam para Jesus, é inacreditável, mas ele suportou porque ele tinha uma esperança, uma expectativa de que vai dar certo, uma expectativa de que Deus vai corrigir e vai arrumar e vai colocar no lugar, ainda que a probabilidade seja pequena, mas ele consegue pegar essa probabilidade e transformar em certeza absoluta, se for da vontade dele e se estiver dentro do plano dele. A esperança. A minha pergunta hoje para você é: por que você está sem esperança? Por que você perdeu as esperanças? Você ainda tem alguma coisa, você ainda tem algum restinho. Esse restinho, hoje nós vamos entregar a Deus. O casal que estava brigando, o casal lá da academia que estava brigando, eu perguntei para ela assim, falei: moça, mas ainda tem um pouco de amor seu para com ele? Ela falou: tem, pastor, eu ainda amo ele. Bem pouquinho, mas eu ainda amo. E aí eu falei: quando você chegar na sua casa, pergunta pro seu marido: marido, você ainda tem um pouquinho de amor por mim? Aí ele vai falar, ela, né, ela supôs, eu vou, segunda-feira, amanhã, se Deus permitir, eu vou perguntar pra ela o resultado disso. Aí ela falou que provavelmente ele diria pra ela que tem um pouquinho de amor. Então a palavra de Deus hoje pra você é: pega esse pouquinho e entrega esse pouquinho que você tem. Deus não precisa que você entregue para ele as coisas arrumadas. Deus só precisa que você entregue para ele. E ele não precisa porque ele é carente. Porque Deus é poderoso, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas porque o que Deus olha para nós e procura são adoradores.
E adoradores são pessoas que entregam o que tem para Deus. Sabe? O Abraão, ele entregou o que ele tinha, ele entregou o filho. Ser adorador, adorar a Deus não é cantar louvores. Adorar é entregar para Deus o que você tem, ainda que isso que você tenha seja um pouquinho, velho. Ah, Daniel, eu só tenho um pouquinho de saúde. Entrega pra Deus. Ai, meu casamento tá por um fio. Entrega esse fio pra Deus. Ah, eu tenho um filho que tá nas drogas e ele tá perdido, mas tem um pouquinho de esperança. Entrega esse pouquinho pra Deus. O que não dá é desistir. O que não dá é pra parar. O que não dá é pra deixar de interceder, deixar de clamar, deixar de amar, deixar de dar o bom testemunho. Isso não pode. A esperança, ela não pode morrer. Porque na vida do que crê, a esperança é uma pessoa e chama Jesus. E Jesus não morre, Jesus ressuscitou e vive para sempre. Por isso que, ainda que a nossa vida, ainda que o que a gente tenha seja só um restinho, entregue esse restinho para o Senhor. E desse restinho Ele pode fazer um milagre. Olha aqui o 2 Reis capítulo 4, vamos ler aqui. 2 Reis capítulo 4. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: Eliseu, o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo... Ah, gente, pelo amor de Deus, eu vou pôr no NVT. Eu não aguento segunda pessoa do singular. Falar tu me irrita. Ninguém fala tu. Por que você fala com Deus na segunda pessoa? Ó Deus, tu estás olhando para mim. Por que fala tu? Você não fala assim normalmente. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda para Eliseu. Olha aí como fica mais fácil de entender. Só para você entender isso aqui. Em 1 Samuel 10 mostra Samuel, o profeta Samuel, criando a escola dos profetas, tá? Porque aqui a gente tem tudo. Aqui a gente dá risada, aqui a gente aprende teologia, aqui a gente chora junto, aqui é assim que faz. Aqui são muitas emoções, tá? Eu vou criar um canal chamado TPM. É um conjunto de emoções. O Samuel, ele funda a escola dos profetas. A escola dos profetas era literalmente uma escola para ensinar os profetas a serem profetas. Interessante porque hoje as pessoas que são profetas, elas acham que só o fato de Deus exercer esse ministério na vida delas, não é necessário que elas estudem a palavra, né? Porque afinal de contas, não, eu manifesto o poder de Deus, então não preciso me envolver com teologia. A tua fuça de ovelha desleixada e preguiçosa, porque conhecer as escrituras era tão essencial que eles fizeram uma escola para os profetas. Ah, mas eu já manifesto o dom da profecia. Não tem nada a ver, filho. Você tem que estudar a palavra. A base para qualquer homem e mulher de Deus é conhecimento das escrituras. Se eu falei que profeta é fruto, eu errei. Eu falei fruto, é dom. Eu falei errado, errei. É dom ministerial, Efésios capítulo 4, é um dom ministerial. Mas, enfim, ainda bem que avisaram, porque às vezes a gente fala sem perceber, mesmo errei. Então, essa mulher, ela tinha um marido que foi estudar nas escolas dos profetas. Quem fundou foi Samuel. E você vai ver que depois Elias e Eliseu expandem para várias outras escolas, mas isso é um assunto de Velho Testamento que depois eu falo. Base de vida cristã, conhecimento das escrituras. Ah, mas eu tenho muito poder, eu tenho dom de cura, eu tenho dom de profecia, eu vejo visões e sonhos e Deus falou. Gente, não me interessa qual é a manifestação do poder de Deus em você. Primeiro, o dom não é seu, tá? O dom é do Espírito. Então você não é o Wolverine, o professor Charles Xavier, você não é X-Men, que você tem a mutação do poder. É o Espírito Santo que te usa, então o dom é dele, tá? As pessoas querem adotar o dom para elas, para. E segunda coisa sobre a manifestação de dom. Se você tem que estudar a Bíblia, sim. Senão você vai ser um desses tapados que fica aí falando, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. E 90% das vezes Deus não falou nada. Deus não falou nada. E a pessoa vem com... Esses dias eu tava numa igreja aí, não vou falar nomes, ok? Não vou falar nome. E aí a pessoa tava lá na igreja e uma menina se encheu do espírito e começou: porque eu estou procurando adoradores. Ela começou a falar como se ela fosse Deus. Aí eu falei: opa, deixa eu ficar de zóio aqui, né? Se for de Deus eu recebo. Mas o Espírito, ele fala, ele é sensível, né? A voz daquele que conhece a Deus, a voz é sensível. Ó, isso não é meu Deus falando, não. Aí ela veio e falou assim, a menina: porque eu virei e derramarei o meu Espírito. Não, como é que ela falou? Eu vou derramar o meu Espírito na terra mais uma vez. Como assim, velho? Ela querendo dizer pra gente se preparar porque Deus ia derramar o Espírito. Mas
ele já fez isso. O Pentecostes já aconteceu, o Espírito Santo já está derramado. Sabe, então você vê que a pessoa, ela vai profetizar, não, porque Deus me disse que... Ai, caramba, velho, agora me mostraram mostraram um vídeo de um cara, onde o pastor ele fala assim, olha, Deus mandou dizer que sobre a minha vida está a unção da multiplicação. Quem semear no meu ministério... Deus disse, como é que é? Qual foi a palavra que ele usou? Deus disse que ele vai, Deus ele garantiu, alguma coisa do tipo, ele garantiu que quem semear no meu ministério vai ser abençoado. Mentira! Mentira, Deus não falou nada disso, mentira, isso é balela, isso é patifaria. Isso é patifaria pra ganhar dinheiro nas costas das ovelhas. E sabe o que é o pior? É ovelha, ai meu Deus, então Deus falou, tá aqui, toma meus reais. Anulou a graça, anulou a graça. A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 9, que a oferta deve ser com amor, sem interesse e sem obrigação, não por medo, interesse ou obrigação, mas com alegria e com amor. Se o cara ele vai ofertar na vida desse pastor, porque esse pastor disse que sobre a vida dele existe uma unção de multiplicação, a pessoa não está fazendo por amor, ela está fazendo por interesse na promessa que ele fez. Então esse interesse na promessa que ele fez, isso é patifaria dos dois. Patifaria de quem pede, patifaria de quem dá. De quem dá porque Deus não falou nada e de quem dá porque a pessoa não está por amor. Não é por amor com alegria, não. É por interesse. Então tinha aqui a escola dos profetas. Para que não vê... Ah, mas não adianta. Eu tô falando, glória a Deus. Eu não sei nem quantas pessoas tem aqui. Tem 100 pessoas aqui no Instagram e tem 200. 300 pessoas estão avisadas. Mas daí você vai ver esses ao vivo, é 50 mil pessoas tapadas lá. Pá. Enfim, né? Graças a Deus pelas 300 pessoas. Glória a Deus, eu amo vocês. E agora vocês vão ensinar os outros. Tá? Ensina os outros. A palavra de Deus é pra ensinar, não é pra você guardar pra você não. Ai, que raiva que me dá, gente. Eu tenho uma raiva de falso pastor. Eu tenho uma raiva. Vocês não fazem ideia. Meu marido, Eliseu, meu marido que servia ao Senhor, morreu. E o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. Na época de Israel, no Velho Testamento, quando alguém não podia pagar as contas, ele poderia vender ele mesmo ou algum dos filhos dele como escravo para pagar essa dívida. Quando aconteceu o ano do Shemitah, a cada 7 anos, o 7º ano era ano de Shemitah. E depois de, era 7, 14, 28, daí vai. Quando era o ano 50 era jubileu, mas não é o assunto de hoje. No ano de Shemitah, como você vai ler, por exemplo, Isaías capítulo 61, era ano de libertação. Era o ano aceitável do Senhor, era o ano de perdoar dívidas, então os escravos eram liberados, esse negócio todo. Aí ela chegou e falou pra ele assim, Eliseu, se eu não conseguir pagar a conta, eu vou ter que entregar os meus filhos para serem escravos. Mas esse cara deu a vida pela obra, Eliseu, é injusto acontecer isso com eles. Aí Eliseu virou e falou assim, o que eu posso fazer para ajudar você? Perguntou Eliseu. Aí ele disse assim, o que você tem na sua casa? Olha aqui, preste atenção aqui, abra as suas orelhas de ovelha malhada. O que você tem na sua casa? Ela falou assim, não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Alguma coisa você tem, algum restinho você tem. Alguma coisinha ainda tem, ainda há um fio de esperança. Eu tô muito cansada, já mandei currículo, a minha saúde tá travada, eu tô com problemas, ok, mas algum restinho ainda tem. Ainda existe um resto de vida, ainda existe um resto de esperança, ainda existe um resto de probabilidade, ainda existe algum resto aí de presença do Espírito e é isso que hoje você vai entregar ao Senhor. Olha, se eu quisesse tirar dinheiro de vocês agora seria uma boa hora, hein? Ainda dá esse restinho de dinheiro aí que Deus vai multiplicar, aleluia. Olha só como dá pra ser bandido. O que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite. Verso 3, então Eliseu disse, toma emprestada as vasilhas dos seus amigos e vizinhos, o máximo que você conseguir. Cara, olha que precioso, o que Deus está dizendo? Deus ia fazer um milagre? Sim. Deus vai fazer uma grande obra? Sim. Deus vai transformar aqui a vida dessa mulher? Sim, mas essa mulher tinha que fazer a parte dela. Deus falando através do Eliseu,
Ele disse assim: ei, eu vou... Tô parecendo um pregador pentecostal, né? Ei, ele falou: ei, olha pra mim, olha pro pastor, olha o pregador. Só agora o paninho pra limpar a boca, né? Ei, eu vou te falar uma coisa, ei. Eu vou fazer uma obra, mas você tem que fazer a sua parte, o máximo que você conseguir. Ele falou pra ela: eu vou multiplicar o azeite, mas eu preciso que você busque o máximo de vasilhas que você conseguir. Deus vai fazer um milagre, mas nós não podemos desistir. Nós temos que orar o máximo que a gente conseguir. Nós temos que ser felizes o máximo que a gente conseguir. Nós temos que manifestar o amor de Deus. Nós temos que interceder pelas pessoas. Nós temos que perdoar. Nós temos que dar bom testemunho. Nós temos que abrir mão dos sonhos em nome do reino de Deus, o máximo que a gente conseguir. O máximo que você conseguir. Porque o problema é o seguinte: o que o diabo gosta e incentiva que a gente faça? Que você encontre uma dificuldade no caminho. Vou dar um exemplo da Jaque, que está mandando currículo. A Jaque, ela está mandando currículo. Aí não foi respondida ainda. O que o diabo está torcendo e incentivando e investindo para que aconteça? Para que ela desista de mandar currículo, e para que ela surte, e para que ela deite na cama dela e ela fique chorando, e ela apague a luz, e ela se cubra, e ela fica ali na posição fetal, morrendo emocionalmente, caindo no buraco da tristeza, e ela desistir de fazer a parte dela, crendo que aquele restinho de esperança é aquilo que Deus vai transformar e vai trazer o azeite em abundância para que ela tenha o sustento. Tudo que Satanás quer é que você desista. Que você desista, que você feche seu quarto, que você saia da sua igreja, que você desista, que você saia dos grupos, que você abandone as amizades, que você pare de ler. Sabe aquele tipo de argumento assim: Deus não está me respondendo, então eu vou parar de orar. Gente, você lembra do cego Bartimeu? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram ele calar a boca. E você acha que moço, para de gritar. Não era assim, cala a boca, seu cego, seu palavrão e cotovelada, e chutava o cara. Ele era um mendigo, ele para as pessoas, fariseus, sacerdotes, ele não era ninguém, velho. E Jesus passando e ele gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a turma cotovelava ele: e cale a boca, para de perturbar. E ele não calava: filho de Davi. E a persistência, a insistência, a fé, ele atraiu o coração de Jesus. Aí Jesus vira para ele: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Quero enxergar. Então seja feito conforme a tua fé. Fé e esperança andam de mãos dadas. A Carita acabou de falar: eu desisti. Amada, não é para desistir. Não pode desistir, porque é o seguinte, gente: se eu estiver insistindo, eu não sei quando e como eu vou colher, mas há esperança de colher. O problema é que desistir é certeza que não vai ter colheita. Então desistir é garantido que eu vou ser derrotado. Então não dá pra desistir, meu Deus do céu, não pode, não tem solução. Desistir não é uma solução prática, desistir não é um caminho, não existe o caminho de desistir. Não existe, desistir não é um caminho, esse caminho não existe. É muito triste, cara, porque eu vejo que Satanás ele tem encontrado um espaço. E hoje a crentaiada, os meus irmãos queridos, eles estão desistindo muito fácil, cara. Tá desistindo muito rápido. E hoje a palavra de Deus pra você é essa: o que você tem? O que você ainda tem? O que você ainda tem? Você tem 10 minutos do seu dia? Você tem meia hora do seu dia? Você tem mais uma lágrima para chorar no colo de Deus? Você tem mais um golinho de azeite? Então entrega para Deus esse restinho, cara. Mas não desiste, velho. Olha aqui o que acontece. Cadê aqui a continuação do texto? Toma as vasilhas, faz a sua parte, levanta, anda e entra na sua casa com seus filhos, fecha a porta e derrama na vasilha o azeite que você tem e separe as panelas enquanto estiverem cheias. O que é interessante aqui é que ela foi, meu Deus do céu, ela foi debaixo da ordem do profeta, ela não viu o azeite. Porque tem gente que só começa a caminhar se vê o milagre. Ela não viu o milagre, ela só tinha uma promessa do milagre. Mas ela não viu o azeite. Tanto que quando ela foi buscar as vasilhas, quando ela foi chamou os filhos, quando ela foi fazer, ainda não tinha o azeite. Mas enquanto ela ia, o processo de ir, foi nesse meio que Deus, ele pegou o restinho que ela tinha, e aí o milagre acontece. Quando Jesus ele manda os 10 leprosos se apresentarem ao sacerdote, os 10 leprosos não tinham sido curados. Eles vão se apresentar aos sacerdotes doentes.
E se o sacerdote visse eles doentes, eles eram expulsos de novo da cidade, do arraial. Mas quando Jesus diz para eles, se apresenta aos sacerdotes e eles não vão porque eles estavam curados, eles vão cheios de ferida da lepra. Pode ser que faltando o nariz, faltando o dedo, faltando um pedaço da língua, quem sabe, não sei como é que ele estava, a Bíblia não descreve. Mas eles mesmo assim, eles falam, olha, eu não estou vendo meus dedos, mas eu estou vendo o Senhor da Glória falando comigo, então eu vou debaixo dessa palavra. E enquanto iam, foram restaurados. Enquanto iam, a Bíblia diz, enquanto iam, foram curados. Eles não foram curados para ir. Não, eles não viram milagre para caminhar. Eles não viram a resposta da oração para que eles voltassem à intimidade com Deus. Enquanto iam, foram curados. Enquanto estavam em intimidade com Deus, foram respondidos. Enquanto criam e agiam e buscavam as vasilhas, o milagre veio e o milagre aconteceu. É isso que está faltando para a gente. Está faltando essa fé no sentido prático de nos fazer continuar andando. De nos fazer continuar andando. E Deus, ele é poderoso para fazer o azeite multiplicar, mas é necessário entregar o pouquinho que tem para ele e ir lá e buscar vasilha. Entrega o azeite e busca vasilha. Entrega a tua fé na mão do Senhor e toma atitude. Jamais desistir e ficar parado. Palavra para vocês. Entrega o azeite e vai buscar vasilha. Eu tinha muitas outras coisas que eu ia ler para você, mas não sei se vai dar tempo. Eu quero ler aqui, terminar lendo Jó 14. Jó 14. Tinha prometido que ia ser rápido hoje. E aqui vai ser uma palavra profética na sua vida, em nome de Jesus Cristo, viu? Eu posso profetizar as Escrituras, eu vou profetizar as Escrituras, e se for da vontade de Deus e você tiver fé, vai ser assim na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Agora eu vou sair um pouco do lado mestre das minhas pregações e vou entrar um pouco no profético. Olha aqui. Para uma árvore, estou falando de árvore, tá? Árvore que não é o objeto de amor de Deus, assim como eu e você. Uma árvore. Até para uma árvore, pelo menos há esperança. Uma árvore, que existem bilhões de árvores, para árvores há esperança. Por quê? Porque se ela for cortada, ela vai tornar a brotar. E os seus renovos, os seus galhos vingam, que não é vingam de vingança, que é vingam de que nascem. Então ele está dizendo, até uma árvore que não é o objeto de amor de Deus, como você e eu somos, até para essa árvore cortada, há esperança. Há esperança para uma árvore. Ela vai voltar a brotar e os seus renovos, os seus ramos vão crescer. As suas raízes podem até envelhecer no solo. E o seu tronco pode até estar morto. Ainda assim, em nome de Jesus Cristo, ao cheiro das águas. Cheiro das águas. João capítulo 15, olha isso aqui. Cheiro das águas. É quando Jesus lava o pé de Pedro. Lembrei. João 13. Não é 15, é o 13. João 13. Olha isso aqui. Disse-lhe então Jesus. Aproximou Jesus de Pedro. Pedro, vou lavar seus pés. E Pedro fala, você vai lavar os meus pés? E respondeu Jesus, sim, o que eu estou fazendo agora você não entende, mas depois você vai entender. Aí Pedro falou, você não vai me lavar os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro disse, Senhor, não lava só meus pés então, mas lava minha cabeça e o corpo inteiro, lava tudo. E aí Jesus disse, aquele que já está lavado, não é necessário lavar a não ser os pés. Vocês já estão limpos. Olha só aqui a analogia, João 13, vocês já estão limpos, vocês já foram lavados. E aí em João 15 ele diz, limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A esperança para a árvore que morta, ao cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada. Aquele que está morto, assim como eu e você podemos estar mortos pelo acúmulo das nossas canseiras, o acúmulo das nossas decepções, a quantidade de vezes que a gente tentou e não alcançou, e vai e não foi, e agora vai e não deu, e eu vou conseguir e não consegui. Esse acúmulo de decepções e frustrações, aí a gente morre. Fica como árvore cortada, raízes secas, tronco morto, galho caído, não produz fruto. Qual é o final de uma árvore dessa? Virar lenha, ser queimada, ser cortada, ser exterminada. Mas olha o que ele fala, até para essa árvore,
O cheiro das águas, se você molhar a raiz, se você umedecer, se você lavar essa árvore, a esperança para que ela cresça de novo. O que Deus está dizendo aqui para você hoje é o seguinte: não me importa a tua situação. Não interessa a situação na qual você está, ou a situação na qual você se encontra. Ao cheiro das águas, a minha palavra, creia na minha palavra, sinta pelo menos o cheirinho das minhas palavras, e essas minhas palavras vão lavar e te limpar, e ao cheiro dessas águas, hoje Deus renova de novo as suas esperanças. Deus renova de novo as suas esperanças. Deus, ele renova em nome de Jesus Cristo a vida e a alma dessa pessoa aflita, seja emprego, seja saúde, seja um relacionamento, seja um casamento, seja um filho perdido, seja um pai, uma mãe que não creem, seja uma situação de perseguição, seja uma situação de depressão, seja uma situação de vício, seja uma situação de trauma, de algum abuso, seja alguma situação de desejo de morte. Não importa a situação, hoje, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a Deus e profetizo em nome de Jesus Cristo, que ao cheiro das águas, ao cheiro da promessa, da presença de Jesus Cristo, da pessoa do Espírito Santo, que hoje quer fazer morada no teu coração, e basta você clamar e receber, ao cheiro das águas, Deus vai fazer você brotar novamente e dar frutos para a glória dele mesmo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra profética. Palavra profética, isso aí é certeza que se cumpre, isso é certeza, em nome de Jesus Cristo. Quero orar com vocês e depois eu preciso falar com vocês rapidinho sobre dinheiro. Vamos orar rapidinho. Feche seus olhos aí comigo, quem puder, coloca a mão no coração. Ora do jeito que você quiser, o que importa é só estar de coração sincero. Deus não importa se você está de joelho ou em pé, de olho fechado ou de aberto, mão levantada ou mão baixada. Deus não se importa com isso, o que Deus espera é um coração sincero, ok? Todos os ao vivos, 100% vão para o YouTube. Vocês não precisam pedir para eu deixar gravado, tá, gente? 100% vai para o YouTube. Pode ficar tranquilo. Senhor Jesus Cristo, te amo, Jesus. Te amo, Jesus Cristo. Eu te amo. Jesus Cristo, é por sua causa que nós não desistimos. É pelo seu amor que nós não nos abalamos. É pela sua pessoa em nós, Senhor, que a gente não surta e sai correndo e desiste de viver. É por sua causa, Senhor. E é pela sua palavra, pelas suas promessas, pelo seu poder, pelo seu cuidado, pela capacidade que o Senhor tem de transformar a maldição em bênção. Nós entregamos hoje para o Senhor o pouquinho de azeite que a gente tem, o restinho. O Senhor sempre trabalhou com restinhos. Na hora da multiplicação dos pães, era o menininho que tinha só um restinho de comida e o Senhor alimentou multidões. Na hora que Elias está pedindo a morte, o Senhor fala para ele: eu ainda guardei um restinho. 7.000 pessoas que ainda não se curvaram a Baal. O Senhor tinha lá na multiplicação dos pães 15.000 pessoas e te abandonaram e ficaram os 11 discípulos. Um restinho, sempre é um restinho. Senhor, nós queremos ser o restinho dessa terra. Os poucos que ainda são fiéis à tua palavra, os poucos que ainda não se dobraram para esse sistema desgraçado e religioso que é a igreja evangélica falsa, a igreja maldita de Laodiceia. Enquanto ainda existe a bendita, abençoada de Filadélfia, a igreja real, a igreja das ovelhas verdadeiras, as igrejas que não se venderam a mamon, as igrejas que não se venderam ao poder e à fama, as igrejas que têm o coração ainda sincero e que ainda morrem pelo seu nome. Se preciso for, morrem pelo seu nome. Senhor, que sejamos esse restinho. Senhor, que nós possamos te entregar o restinho da esperança que ainda temos. Se o seu casamento está por um fio, entrega esse restinho para Deus. Se a sua saúde está por um fio, entrega esse restinho para Deus. Se a tua esperança só é um restinho, entrega esse restinho, porque Deus te derrama tudo. Deus te renova a esperança em Cristo Jesus. Essa é a oração, Pai, essa é a nossa promessa, Senhor, que entregamos ao Senhor o restinho do que nós temos. E o Senhor entrega tudo que o Senhor tem. Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como também não nos traria juntamente com Jesus todas as demais coisas. O Senhor é poderoso para satisfazer as nossas necessidades, para suprir as nossas necessidades, para alimentar as nossas esperanças, para renovar as nossas forças. Essa semana que vai entrar vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Viveremos milagres em nome de Jesus Cristo. Teremos testemunhos em nome de Jesus Cristo. Que ainda há um restinho. Ainda há um restinho de pessoas que abrem mão
até da própria vergonha, em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Gente, eu quero falar com vocês em 5 minutos sobre dinheiro. Eu preciso apresentar a vocês como é que é o meu ministério, que na verdade é de Jesus na minha vida, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Não saia, que é bem rápido. É o seguinte. A palavra de Deus diz, eu vou abrir aqui para você, ó, 2 Coríntios, capítulo 9. A palavra de Deus diz que cada um contribua segundo propôs no coração. Não creio nos 10% do dízimo. E se você quiser ouvir mais profundamente sobre isso, coloca no YouTube Daniel Saad dízimo. Você vai ver como que eu entendo a teologia do dízimo, a aplicação literal para o Israel na lei de Moisés e para a igreja na nova aliança. Olha lá, Daniel Saad dízimo no YouTube. Não creio no dízimo. Eu creio que cada um contribui segundo propôs no coração. Olha aqui as regras. Não pode ser com tristeza. Então não vale de nada você pegar e falar, puxa vida, eu não queria ter que dar esses 10%, mas tá aqui, eu tô triste. Não. Não é por necessidade. Como assim necessidade? Porque você foi constrangido, o pastor lá, quem der 10, quem vai dar 10, aí quem não vai dar, e quem der... Aí, mural, eles colocam mural com nome de dizimista. Aí o cara tá lá na igreja, o nome dele não tá mural, as pessoas olham torto pra ele, e ele vai lá e dá. Por quê? Por necessidade. Não é por amor. É por necessidade, porque ele não quer ser constrangido. Porque se o nome dele não tiver no mural, os irmãos vão olhar pra ele e vai falar pra ele, bandido, tá roubando de Deus, o devorador vai destruir você e vai ferrar tua família. E o devorador, Velho Testamento, é um gafanhoto, ok? O devorador não é um demônio, o gafanhoto é um devorador é um gafanhoto, verdinho, um grilozinho, que destruía a plantação. Se o devorador for pegar, ele vai comer meus pés de manjericão, meia dúzia de pezinho de manjericão, que é o que eu tenho ali. Não por necessidade, nem por tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Propor no coração é amor, e alegria é quem faz entendendo que não é obrigado, não é por medo, não é com interesse. Então é o seguinte, esse ministério da minha vida e na vida da Eli, que não é meu ministério, é de Deus, tá? Eu não tenho ministério, é o ministério de Deus na minha vida, e todos aqueles que abençoam esse ministério fazem parte dele, é uma igreja. Então tem gente que fala assim, pastor, vou abençoar o seu ministério. Você está errado. Você vai abençoar o nosso ministério, que é de Jesus, mas é nosso. É de Jesus e ele colocou nas nossas mãos. Não é meu, é nosso, é igreja. O time de futebol tem um chutando a bola e fazendo gol, certo? Mas alguém tocou a bola para ele chutar e fazer gol. E alguém defendeu para que ele pudesse ficar na frente chutando e fazendo gol. Então aquele que está ganhando almas, só está ganhando almas porque tem alguém que está na defesa dele, está na retaguarda. Tem alguém que está suprindo de semente, como 1 Coríntios 9 fala, dá semente para aquele que semeia. Então se eu consigo estar fazendo os gols, eu e Elinéia, que entre aspas, ganhando alma e cuidando de gente, é o fazer gol. O gol não é de quem fez, o gol é do time. Então o ministério é um time, o ministério é um corpo. Só que o meu ministério, entenda agora o meu, né, dentro dessa semântica que eu tô querendo dizer, não é mais especial do que outros ministérios. Se você quer abençoar esse ministério, inclusive deixa eu aproveitar e colocar o Pix aqui. Como é que põe essa porcaria aqui mesmo? Aqui, tá aqui embaixo, o CPF. O Pix é o CPF. Você vai fazer se você entender que a obra é nossa. E Deus vai te abençoar não porque você está abençoando a minha obra, mas porque você está abençoando a obra dele. Por isso que ele vai abençoar. Não é por minha conta, não é por minha causa. Não é porque a unção da multiplicação está sobre mim. Porque você pode falar assim, pastor Dani, eu amo assistir suas pregações, amo ouvir a sua palavra, mas eu quero abençoar em outro lugar. Deus vai me abençoar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Por quê? Porque se você estiver fazendo com amor para a obra de Deus, visando o crescimento do reino de Deus, você vai ser abençoado por Deus do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não é, não. Se for no meu ministério, aí você vai ser abençoado a mais. A tua fuça. E não é agora de ovelha, agora é de bode. Porque quem fala agora desse é bode. Bode interesseiro. Ok? Não há unção especial neste meu ministério. A unção é de Jesus. A unção é do Pai. E o Pai usa quem Ele quiser. E existem muitas outras pessoas sinceras aqui. Eu vou falar, porque no Instagram não dá pra aparecer. É 369. Eu posso digitar, né? Peraí. É só um pouquinho, gente. Isso aqui, quem já quis ouvir a palavra pode sair, tá abençoado em nome de Jesus. Isso aqui é pros de casa. Eu precisava falar isso pros de casa.
Aqui, ó. Tá aqui nos comentários. Glória a Deus. Mas eu tenho um pedido urgente. Eu preciso que vocês me avisem no e-mail. Porque depois eu fico igual uma barata tonta, cheia de SBP. Sabe quando a barata fica branca, parece um cavaleiro do zodíaco de gelo? Fica correndo assim, eu atrás de nome pra declarar o CPF, pra declarar, porque senão eu pago imposto. Preciso de pra poder estar dentro da lei, ok? Então eu quero deixar isso claro. O meu ministério, o Ministério da Elinéia, nunca vai obrigar você a abençoar pra fazer parte dele. Nunca. A palavra sempre vai ser pregada, as crônicas sempre vão ser disponíveis para quem quiser. Segundo, não há unção especial neste ministério. Você abençoar neste ministério, Deus vai te abençoar do mesmo jeito que você abençoa qualquer outro ministério sério. Então eu não sou retentor das bênçãos, tá? E terceiro, nós nunca vamos vender objetos ungidos. Você nunca vai ver eu vender aqui um lencinho, ou um óleo de Israel, ou um tijolo de Batseba. Eu quero que vá, ou se converta, claro, em primeiro lugar, ou vá para o quinto dos infernos quem vende essa parada e usufrui a igreja de Deus. Amém? Desculpa, mas eu precisava falar sobre dinheiro com vocês, porque o assunto dinheiro no Novo Testamento é mais falado do que o inferno. Você sabia? Eu vou ter que preparar uns ao vivo sobre finanças para ensinar o crente a mexer com dinheiro, para que você não seja nem gastador, nem egoísta e nem vítima de falsos profetas, em nome de Jesus. Beleza, gente? Amo vocês. Amanhã o ao vivo às 10 horas será no YouTube, ok? E será eu com a Elinébias. Elinébias é a minha esposa. O nome dela é Elinéia. Mas quando ela tá pentecostal é Elinébias. E quando ela tá expulsando o capeta, é Elinébias Subirandarábias. Amo você, gente. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim. daniel.sade@uol.com.br. A obra não para. Que Jesus Cristo te abençoe. Se abençoar essa obra, me avisa. Eu faço questão de orar de um por um. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu fiz um voto a Deus. Eu fiz um voto a Deus de deixar, de orar de um por um, mas eu preciso que você me avise. Ah, eu não gosto, pastor, tenho vergonha. Azar seu. Eu tô pedindo pra você me avisar do mesmo jeito. Fim. Vou assistir Modern Family com ele. Encerrar.